Se eu perguntasse quem é o protagonista mais humano de Jojo, muita gente responderia a Jolene ou Josuke. E realmente eles são. Mas existe um personagem que começa sua história como alguém egoísta, amargurado e completamente quebrado, tanto físico quanto emocionalmente. E esse personagem é o Johnny Joestar. Diferente dos outros Joestars, Johnny não inicia a história como um herói, tipo Jonathan. Na verdade, ele estava muito longe disso. Seu objetivo inicial não é salvar o mundo e nem proteger inocentes. Ele só quer voltar a andar. E é justamente essa busca egoísta que dá início ao maior arco de redenção de toda a franquia. Quem era Johnny antes de Steel Ballroom? Antes dos acontecimentos de Steel Ballroom, Johnny era um prodígio do hipismo, rico, famoso e extremamente arrogante. Ele acreditava que o mundo girava ao seu redor, tratava as pessoas com superioridade e enxergava seu talento como algo natural. Mas tudo muda quando ele é baleado durante uma discussão e fica paraplético. Em poucos segundos, Johnny perde tudo. Os fãs desaparecem, seus amigos somem e seu pai praticamente o abandona. A fama acaba. Pela primeira vez, Johnny sente o peso de depender dos outros. A história começa quando o promotor Steve Steele anuncia a maior corrida de cavalos do mundo, uma jornada de 6.000 km de San Diego até Nova York, com um prêmio de 50 milhões de dólares. Até que Jairo Zeppelin, um cara misterioso que anda com 2 bolas verdes, estava justamente na fila de inscrição assinando a papelada para entrar nessa tal corrida de cavalos. Só que aí um batedor de carteira tentou roubá-lo, dando início a uma cena, a qual ele pega a sua bola de rotação e taca nele, atacou o cara. Quando Johnny, que estava na multidão, toca nas bolas de Jairo, por um breve momento ele conseguiu se levantar das cadeiras de roda. Logo, Johnny entra na Steel Ballroom não por heroísmo, mas sim por obsessão. Ele quer recuperar os movimentos. No começo, ele acompanha Jairo como se fosse alguém desesperado, disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo. O mais interessante é que o Araki nunca tenta esconder os defeitos de Johnny. Ele é invejoso, egoísta, tem dificuldade em confiar, em alguns momentos toma decisões moralmente questionáveis. Isso faz ele um protagonista extremamente humano. Enquanto outros heróis já começam sendo exemplos de coragem e justiça, Johnny precisa aprender essas qualidades ao longo da jornada. Uma coisa muito interessante também é a influência que o Jairo tem no Johnny. Jairo não ensina apenas técnicas de combate, ele ensina como viver. Ao longo da viagem, os dois criam um laço e começam uma amizade baseada em respeito, confiança e crescimento mútuo. Jairo constantemente desafia a forma como Johnny enxerga o mundo. Pouco a pouco, Johnny deixa de pensar apenas em si mesmo. Ele começa a lutar pelos companheiros, começa a assumir responsabilidades por suas escolhas e aprende que vencer nem sempre significa conseguir aquilo que deseja. O verdadeiro significado de evolução é que cada evolução representa também uma evolução psicológica. Os poderes de Johnny evoluem através dos atos de seu stand, Tusk. Mas Johnny não fica mais forte porque ele treinou. Ele amadurece, aprende com os erros e aceita o sofrimento. Entende que não existe atalho para mudar como pessoa. Sua força nasceu justamente da dor que enfrentou. A coisa mais dolorosa da obra é a virada que acontece com o sacrifício de Jairo. Johnny perde a pessoa que mais acreditou nele. Esse momento destrói qualquer resquício de egoísmo que existia no início da história. Agora, ele luta carregando os ensinamentos do amigo, não apenas para vencer Valentine, mas para honrar tudo aquilo que Jairo representava. Na batalha final, Johnny demonstra o quanto mudou. Ele continua determinado, continua capaz de fazer escolhas difíceis, mas agora entende o peso dessas decisões. Ele deixa de ser alguém movido apenas pelo próprio desejo e passa a agir com responsabilidade. Mesmo quando consegue aquilo que sempre quis, percebe que algumas perdas jamais serão recuperadas. Johnny não é perfeito. Ele erra, fracassa, tem recaídas, sente inveja, age por impulso, mas continua tentando melhorar, e talvez seja exatamente isso que o torna especial. Sua história mostra que redenção não significa apagar os erros do passado, significa aceitar quem você foi e escolher ser alguém melhor. Johnny Joestar não salva apenas o mundo, ele salva a si mesmo. Sua jornada não é sobre recuperar as pernas, é sobre recuperar a sua humanidade. Enquanto muitos protagonistas começam como um herói, Johnny termina como um. E justamente por isso seu arco de redenção é um dos melhores já escritos, porque, no final das contas, crescer dói, mudar dói,
e Araki decidiu transformar essa dor em uma corrida de cavalos pelo continente americano. É satisfatório ver ele crescendo e amadurecendo com os próprios erros.